Os meus sonhos, os mais secretos, a ti confiarei e te entregarei. Os meus dias, o meu futuro está em tuas mãos. Me mostre a direção. Fiz esta canção tão simples assim, pois meu coração só pensa em ti. Majestoso, majestoso Deus, o meu melhor ainda é pouco pra te oferecer. Eis-me aqui, só quero te ouvir e te seguir. Os meus sonhos, os mais secretos, a ti confiarei e te entregarei. Os meus dias, o meu futuro está em tuas mãos. Me mostre a direção. Fiz esta canção tão simples assim, pois meu coração só pensa em ti. Majestoso, majestoso Deus, o meu melhor ainda é pouco pra te oferecer. Eis-me aqui, só quero te ouvir. Só quero te ouvir e te seguir, e te seguir, te seguir. Só quero te ouvir e te seguir, te seguir, te seguir. Só quero te ouvir e te seguir. Fala pessoal, tudo bem? E eu estou aqui com a minha linda convidada. Ela é atriz, apresentadora, cantora, decoradora e rainha dos caminhoneiros e o mais importante, serva do Deus vivo. Estou aqui com Sula Miranda. Muito prazer em recebê-la. Que prazer o meu, que honra, muito obrigada pelo convite, né? Principalmente quando a gente tem oportunidade de falar do que a gente vive, né? Da palavra de Deus, do nosso dia a dia, da nossa intimidade com Deus e como aplicar isso, né? Na nossa vivência e no nosso dia a dia mesmo. Que legal, estou muito feliz em receber você aqui. Obrigada pelo presente, eu ganhei um perfume pessoal que é maravilhoso. E no final ela vai deixar aí o site para vocês acessarem para comprar também, tá bom? Obrigada, Vanessa. E eu queria começar falando, né, do seu DVD, né? Sim. Eu queria saber, assim, como foi gravar, né, com convidados especiais e também o seu primeiro DVD gospel. Na verdade, é meu primeiro DVD de carreira.
né? Isso que é o mais curioso, porque Uhum. eu tenho 36 anos de carreira como sula. Se eu for contar desde que eu comecei menina cantando nas Melindrosas, são 44 anos de carreira. E aí é um fato curioso, né? Porque eu não fiz um DVD na minha carreira secular, na música Uhum. sertaneja. E aconteceu por isso que é aquilo, né? A gente crê nos propósitos de Deus. Seria muito mais óbvio, mais fácil, entre aspas, de não, a Sula já tem uma carreira Uhum. consolidada, uma história de vida, então o DVD seria na música sertaneja. E não, né? Eu tive esse privilégio, eu digo Uhum. que para mim foi um privilégio de ter o primeiro DVD na música gospel. Que legal, muito bem. E os convidados que você também recebeu, né, no seu DVD, como foi esse processo também? Pois é, esse projeto é aquilo que a gente fala, né? Quem vive essa fé, a Uhum. gente vive pela obediência. E aí, para quem não está acostumado, talvez, com esse vocabulário do Deus me deu, Deus me entregou, Deus falou, Deus pediu, Deus mandou, aí fala assim, como assim? Né? Exatamente. Como se estivesse falando com um amigo do lado, e Uhum. exatamente isso. E esse projeto, eu afirmo, né, que realmente nasceu no coração de Deus, primeiro, porque realmente eh, não tinha essa coisa de vou o primeiro meu DVD ser na música gospel, e aí foi acontecendo. Né? Ele me deu a direção. E do quê? Eu gravei o meu primeiro CD gospel Uhum. em 2007, depois 2009, e, enfim, mas eu não tive, vamos dizer, o destaque Uhum. que eu alcancei na música sertaneja, eu não tive na música gospel. Mas aí é que tá, as pessoas falam, você mudou de estilo Sim. musical e tal. Não, a música gospel, para Uhum. mim, é a minha maneira de poder louvar e adorar. Sim. Então, você vai falar, essa expectativa do sucesso, como é na vida, na minha carreira secular, ela não acontece no gospel. Pode acontecer de um dia ter um estouro de uma música? Pode, mas não é uma coisa que eu faço com essa expectativa. E quando eu gravei o primeiro trabalho, Uhum. foi curioso porque, assim, eu sofri, entre aspas, um pouco de preconceito, que é aquela coisa: ela era do mundo, agora vai, né, como assim? E não largou o mundo. Na época eu Uhum. parei realmente de gravar música sertaneja, só depois de alguns anos que eu já estava convertida que eu retomei, mas enfim, Uhum. tinha vamos dizer, não sei se a palavra certa é rejeição, mas vamos dizer, as portas não estavam todas abertas Uhum. no meio gospel para receber o meu trabalho. Só que por conta disso, nesse DVD, Uhum. por isso que eu estou contando a Sim, história, sim. eu tenho pessoas que são pessoas que participaram do DVD, por exemplo, o Bochecha, que é uma pessoa que também está há 18 anos na fé Uhum. e até congrega na mesma igreja que eu, só que ninguém sabe. Ele tem a vida dele secular, trabalha para Sim. o sustento da família, mas ele tem uma fé muito definida Uhum. e comunhão e tudo mais. Enfim, Deus me deu essa visão de que eu chamasse essas pessoas que no secreto louvam, no secreto buscam a Deus, têm comunhão, mas que por conta de ter uma profissão e uma carreira na música secular, Uhum. de repente as pessoas nem sabem que eles têm essa fé. E foi o caso do Naldo, foi o caso do Bochecha, Sim. o Yudi já hoje vem fazendo um Uhum. trabalho de evangelização e tudo Sim. mais, que as pessoas já conhecem um pouco mais, e a dona Ruth, que foi um presente, porque a nossa história foi literalmente assim, né? Eu queria convidar uma mulher, tentei algumas Uhum. cantoras, Sim. né, da música popular, não tive êxito, né, de conseguir Uhum. resposta, Sim. quem deu resposta não tinha agenda, aquela coisa. Falei, nossa, mas eu queria tanto, né, ter uma mulher. E um dia veio aquela coisinha na cabeça, chama Ruth. Ruth, né? Não, que Ruth? Ainda brinquei, né? A única Ruth que eu conheço é a da Bíblia, né? A do Boaz, e não vai dar Sim. para chamar. E aí, aquela coisa que a gente ouve, acha que não é com a Uhum. gente, finge que não ouviu. Daqui a pouco, de novo, passado mais uma semana, 15 dias, ch- chama a Ruth. Mas aí mostrou que Ruth que Uhum. era. E aí eu falei, como que eu vou chamar essa mulher? Né? Eu não conhecia pessoalmente, não tinha contato nenhum. E, enfim, mas quando é um propósito que não é Uhum. nosso, quem põe o querer faz o realizar. E
eu liguei para uma amiga, uma pessoa conhecida, eu falei, olha, que também tem uma fé e entende esse vocabulário, né, essa coisa. E eu falei, olha, assim, 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 aconteceu isso, peraí, né, e dessa pessoa, minha amiga, é a Franz, e ela falou, Sulinha, peraí, eu vou dar um jeito. Eu sei que em menos de 2 horas eu estava falando com a dona Ruth. E ela muito emocionada, porque ela tinha recebido também uma palavra de uma pessoa que falou, olha, eu vejo você cantando, vão te fazer um convite para você cantar música gospel, e ela também, só na obediência, e aí, por isso, quando eu liguei, foi uma confirmação, tanto para mim como para ela aceitou de imediato, e foi uma alegria para ambas, e, enfim, aí está aí o trabalho, nasceu Nossa. dessa forma. Que incrível. Você falou uma coisa exatamente que as pessoas não entendem como Deus fala com a gente, né? E só quem é espiritual que vai entender. Então, quando você fala, ai, como que falou comigo? Como que aconteceu isso? As pessoas não entendem, né? E aquela coisa, olha, Vanessa, você vai É. fazer um programa só com convidados Aham. que tem um testemunho. Então, assim, como é que foi isso? Você ouviu essa voz Aham. nitidamente? Não necessariamente, né? Porque cada um tem a sua intimidade, Exato. né? E a sua comunhão com Deus, e ele vai dar essas direções Uhum. para cada um de um jeito. Tem gente que sonha, tem gente que até ouve, acho que ouve essa voz, não é o meu caso, né? No meu caso, é uma certeza muito grande. Vem aquele pensamento, e aquele pensamento é tão Uhum. certeiro que não dá para contestar. Não dá para dizer, será que eu estou ficando louca? Eu entendi errado. Né? O tipo de Uhum. certeza, a gente tem que se mover e fazer, e ouvir aquela voz. Exato. Que eu creio que, se a gente for procurar na Bíblia, que foi assim com Abraão, né? Uhum. Sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, de repente, pode até ser que ele tenha Uhum. ouvido, mas, né, porque a gente assiste um filme, uma novela, e aí a coisa mais figurada, mas Uhum. muitas das vezes foi como foi com você e comigo, Que né? legal, muito incrível. E o seu DVD realmente é muito incrível. Eu tive a oportunidade também de assistir, Que me bom. emocionei porque, como você falou, tem pessoas que estão no oculto ali, né? Que muitas pessoas também não abrem espaço porque não tá ali como as pessoas querem que elas estejam, né? Ah, já que está servindo a Deus, não pode ser desse jeito ou fazer determinadas coisas, né? Então é um preconceito da própria igreja. Sim, Infelizmente ainda sim. tem esse tabu. Né? E que bacana que você quebrou isso, né? Que você convidou pessoas que realmente compartilham da mesma fé, mesmo que outras pessoas não entendam a forma que essas pessoas vivem também, Sim, né? que vivem essa fé. Que, por exemplo, o fato de ter uma carreira secular, e como eu vivi isso na pele Uhum. vivo, né? Ai, porque não pode cantar isso, porque o mundo não mistura. Então, assim, Deus tem um particular e uma maneira de moldar e de trabalhar cada pessoa, Uhum. né? Então, quem somos nós para Sim. apontar o dedo e falar, não, mas é porque faz isso, não pode aquilo, né? E para cada um tem um tipo de exortação, né? Então, um exemplo, eu não como carne de porco, mas ninguém me mandou, não foi pastor, não foi nada. Eu, um dia, lendo a Bíblia, tive um tipo de entendimento que, para mim, Sim. aquilo serve. E tem pessoas que têm uma fé definida e que comem porque para elas não veio dessa forma. Uhum. De repente, não fazem outro tipo de coisa que Deus mostrou que, olha, no seu caso, melhor não, né? Porque cada um é moldado, é tocado de uma De um forma jeito. diferente. Exatamente, que legal, Sula. E eu queria aproveitar também e perguntar como que você conheceu a igreja evangélica, né? Então, é curioso, porque assim, quando a gente tem, vamos dizer, e é o vocabulário, né, que os cristãos entendem assim, que a gente está no mundo, né? Sim. Muitas das vezes as pessoas, a grande maioria dos testemunhos que a gente ouve, eu cheguei no fundo do poço, ou porque estava muito doente, ou porque Uhum. teve um relacionamento destruído, ou porque perdeu tudo financeiramente. Normalmente, as dores Uhum. que levam as pessoas a buscar a Deus e ir para dentro de uma igreja, são esses, vamos dizer, esses cenários, Sim. né, que eu citei. E no meu caso, eu costumo dizer que a pessoa falava, a maioria também dos testemunhos, eu tinha um vazio muito grande. E eu repito em todas as minhas entrevistas e tal, porque esse é o meu testemunho, Uhum. e eu brinco e falo assim, eu não tinha um vazio, eu tinha um cheio. Então,
se você está cheio, para que você tenha comunhão com Deus e você venha receber o Espírito Santo e você tem que se esvaziar. E aparentemente, eu tinha o quê? O que todo mundo busca, que é o quê? Beleza, sucesso, dinheiro, fama, enfim, né? Sim. Que as pessoas normalmente falam assim, passam uma vida querendo conquistar esse patamar. Só que muitas das vezes você chega exatamente nesse auge que você conquistou o dinheiro, a fama, o sucesso, a casa que você queria, o carro que você queria, o relacionamento, tudo que você queria, e aí muitos só falam assim, eu ainda estou com um vazio. Eu falo, isso não é vazio, porque no fato, se você pensar assim, você está cheio. Você está cheia de tudo. Você está cheia de orgulho, você está cheia de vaidade, você está cheia de prepotência, você está cheia dos seus achismos. Eu acho que o pior de todos os cheios é o achismo. Eu acho isso, não é bem assim. Deus entende, né? Essa coisa, não, quem tem que entender somos nós, né? Então, os nossos achismos nos impedem, né? A grande maioria não está com um vazio. Não sabe definir o que seria esse mal-estar, né? Não vou dizer nem o buraco. Às vezes, esse mal-estar é por estar muito cheio, né? Exatamente. Por exemplo, se você comer demais, né? Você vai aí numa... Bela ótica. Se você comer demais, você vai passar mal, né? É mais fácil você passar mal porque você está, como diz, cheio, né? Do que você passar mal porque você está... E passa mal também do vazio, né? Que se você ficar muitas horas em jejum, sem uma orientação, não um jejum espiritual, mas um jejum, né? Passa muitas horas sem comer, desmaia, passa mal. Então, assim, o muito vazio e o muito cheio são desconfortáveis e causam mal-estar. E no meu caso, foi o cheio. Que legal, muito bem. E aproveitando aí esse gancho, a fama, né, como você falou, alcançar o sucesso. Isso também, em algum momento, atrapalhou o seu relacionamento com Deus? Por ter oportunidades aí no mundo, né, algumas propostas, em algum momento isso atrapalhou? Então, eu digo assim, por incrível que pareça, porque assim, exatamente as pessoas, quando dão testemunho, têm histórias, vamos dizer assim, mais difíceis, né? E quando você vê uma pessoa que passou uma vida... Eu sempre fui muito disciplinada, eu sempre fui muito obediente ao meu pai, meus pais. Eu sempre tive uma vida muito regrada. Eu sou assim, eu brinco, patricinha de carteirinha. Tudo meu é certinho, eu sou extremamente organizada em tudo, né? Desde pequena, então, meu armário organizado, desde pequenininho, minha mãe conta que eu punha tudo em caixinhas. Então, assim, politicamente correta em tudo, né? No falar, no agir, só que isso também não te... Então, assim, qual foi a mudança? Muitas pessoas falam, a mudança foi interior. Sim. Né? Então, aparentemente, às vezes, para muitas pessoas, não foi uma mudança radical, porque assim, o que eu mudei? Talvez eu mudei um pouco. Não foi aquela mudança radical no meu vestir, por exemplo, né? Hoje eu não visto, um exemplo, um decote ou uma mini saia, primeiro, realmente, porque eu não preciso incomodar as outras pessoas e ser inconveniente, mas também porque eu tenho o simancol da minha idade. Independente de, você está bem, você está nova, você está bonita, você está isso, aquilo. Não, eu acho que tudo tem o tempo certo, né? Então, vamos dizer que na vida social, eu não teve aquela mudança radical, né, de falar, de agir, mas a maior mudança que tem que acontecer é a interior, né? E esse tipo de coisa do que você... não é a igreja que vai falar para mim, você não pode isso, você não pode aquilo, né? Eu passo a não querer mais desagradar, que nem com pai e mãe. Eu, como sempre fui muito obediente, eu não tive dificuldade na fé, porque eu amo obedecer. Eu sempre gostei de obedecer, eu sempre fui aquela filhinha, a filhinha certinha, né? Então, e com Deus é isso, né? Se você quer agradar o papai, é obediência. E isso, para mim, não foi uma dificuldade. Tem muitas pessoas que, por que não se convertem? Porque não querem obedecer. Exato. E não foi a igreja que falou para mim, não faça isso, não faça aquilo, não se vista de tal jeito, não coma isso, não faça aquilo. Não, foi de ouvir a palavra. Então, quem foi me convencendo foi o Espírito Santo. Exato. Né? O meu agir, o meu falar mudou alguma coisa, e que às vezes até, entre aspas,
pode ter sido imperceptível, mas porque mudou dentro, né? Sim, que bacana, muito legal. E você tem um livro também e conta também a sua história, né? O seu testemunho. Eu queria saber como surgiu isso, né? Acredito também que foi o Espírito Santo guiada ali. E você conta também a sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O livro, é curioso isso, porque o livro, vamos dizer assim, foi no momento 1, né? Tem o momento 0 da conversão, foi muito cedo. Sim. Eu me converti, comecei a frequentar, na verdade, assim, comecei a frequentar a igreja em 2004, que eu me conscientizei mesmo. Eu falava que era crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, em 2004, Sim. né? E depois, em 2005, que realmente eu decidi me batizar, e aí sim, foi o início do processo da minha conversão, porque às vezes você está frequentando a igreja, não quer dizer que você é convertido. Exatamente. Você é convencido, às vezes, você está se convencendo ainda de algumas coisas. Sim, sim. Quando você se conscientiza, e também com relação ao batismo, então porque eu tô aqui, tem muita gente que tomou banho, que só desceu as águas por uma emoção, mas não quis mudar. Então, continuou a mentir, continuou a fornicar, continuou a fazer as coisas que não era para fazer. Não obedecer, frequenta a igreja, não, mas não é bem assim. Eu não quero ser dizimista porque não é, Deus sabe, esse mês eu estou apertada, então não vou dizimar. Exatamente. Então, assim, você obedecer é porque é a lei. Né? Hoje você vive numa sociedade que existe lei. E que se você não cumprir, você vai preso. Exatamente. Ainda Deus é generoso, né? Ele não prende. Quem prende a gente é o mal. Que prende a gente, às vezes, numa vida de tristeza, de depressão, de angústia, enfim. Né? Você vive numa prisão, às vezes, exatamente por conta das suas escolhas. E por você decidir não obedecer. E aí acontece as prisões, né? A prisão da sua alma. Aí as pessoas falam assim, mas o crente não pode isso, não pode aquilo. Não, pelo contrário, quem realmente vive a palavra é livre, porque não dói, né? É um sacrifício, a gente tem que sacrificar, a gente sacrifica muitas coisas, mas é um sacrifício, vamos dizer, doce. É prazeroso estar, é um sacrifício doce, Exatamente. Pelo menos para mim. Para mim também. Pelo menos para mim. E se for um sacrifício, existe exatamente isso. Por quê? Porque ele sacrificou o principal, né? O filho, e deu a vida por mim, por você. Então, assim, é um sacrifício tão grande você abrir mão de comportamentos que só vão te fazer o bem, né? Claro, existe todo um processo para você chegar nessa maturidade da fé. O livro, ele veio exatamente assim. Eu tinha acabado de me converter, e até por isso, na época eu me casei, e aí eu tinha abandonado minha carreira, eu abri mão de tudo para viver o meu casamento, porque eu queria investir naquilo, e até por uma consciência também cristã, eu já tinha cantado, dançado, viajado, e aí, durante esse período, que eu escrevi o livro, porque eu quis exatamente contar para as pessoas essa transformação que às vezes ninguém estava vendo, mas que ela estava acontecendo. Então, o livro foi, vamos dizer, esse momento ainda, até de uma certa imaturidade, é diferente. Hoje vou escrever um outro, com outra percepção, mas eu queria muito passar para as pessoas aquilo tudo que eu estava vivendo. De tipo, por exemplo, num casamento, como você se comportar como esposa, porque tem que ser submissa. E para muitas pessoas, nossa, eu quero ser submissa. E por que eu quero? Porque está lá na palavra. Sede submissas aos vossos maridos. E por quê? Porque esse marido que tem a consciência da fé, ele vai me amar como Cristo amou a igreja. Então vai ser fácil ser submissa a um homem que vai me amar como Cristo amou a igreja. Né? Então, é esse entendimento que as pessoas não... mas como assim? Está escrito lá que deve... Eu quero... Essa submissão vai ser muito fácil com um companheiro que te trate como Cristo amou a igreja. Né? Então, assim, é essa compreensão que, às vezes, falta para as pessoas, mas é por quê? Porque, às vezes, está muito novo na fé, às vezes não tem uma orientação esclarecedora a esse ponto de você realmente entender, né?
Mas é exatamente todo esse processo. Então, o livro veio nesse momento. Uhum. Eu estou sentindo agora a necessidade de escrever outro. Não tinha pensado que escreveria, porque Nossa, já legal. faz... Eu lancei esse livro em 2008. Hum. 2008. Ou seja, se passou muito tempo, mas eu sinto que agora eu estou sentindo a necessidade de colocar outras coisas que são importantes desse Aham. período todo de aprendizado. Dessa nova fase, né? Sim. Vai vir o livro 2, então, em nome de Jesus. Essa maturidade, né, na fé. Sim, porque a De gente vida, na amadurece, né? fé, amadurece como Sim. pessoa, na vida do dia a dia. E, claro, se você se manteve, se você Uhum. conseguiu se manter na fé, vem a maturidade espiritual também, né? Já não tomo mais leitinho, já estou comendo Sim. pedacinho de sopinha de Já provento. evoluiu, né? E também vai passar para as pessoas também coisas novas, né? Diferentes, assim, que talvez, né, a pessoa ainda não viveu e vai pegar o livro e vai ali, poxa, eu nem sabia que isso, né, acontecia. Então, é uma coisa Não, e também, também ferramentas. Quando eu acho que um livro, normalmente, ele dá para outras pessoas que não Uhum. ainda que não viveram aquele tipo, ou que estão vivendo, às vezes, um momento parecido, ferramentas, Exato. né? É uma forma de alcançar pessoas também, né? Sim, com Que certeza. legal. E falar de alcançar pessoas, falando em evangelismo agora, a Sula Miranda, Rainha dos Caminhoneiros. Você acha que esse rótulo ajudou você a alcançar mais vidas para Jesus? Na verdade, hoje, eu demorei muito não, mas eu demorei, eu te falei, no primeiro momento é aquela coisa, eu não quero mais cantar, também não quero ser cantora do mundo, também, a imaturidade da fé, né, Sim. não, me levava a pensar que deveria ser dessa forma. E eu fui muito, vamos dizer assim, exortada, amassada, para entender que o dom que ele me deu, e, por exemplo, até o título de Rainha dos Caminhoneiros tinha um propósito, Sim. né? Que eu não entendia. Por isso que eu não queria voltar a cantar música sertaneja. E aí, até o dia que eu tive esse entendimento, e hoje eu faço parte de um trabalho social que chama Guardiões da Estrada, e que nós evangelizamos nas estradas. E como que nasceu esse projeto? Exatamente disso. Meu livro já não estava, nem tinha mais nas livrarias. Sobraram 16 livros comigo na minha casa. E aí teve um dia, literalmente, de novo a vozinha. Olha, Sim. você vai lá, você vai pegar seus livros, você vai pegar o jornal do evangelismo da igreja, e você vai lá no terminal de cargas da Fernão Dias, que é um lugar que os caminhoneiros ficavam e tal. Você vai evangelizar. Eu nunca tinha evangelizado. E aquela coisa, os grupos da igreja convidavam e tal. Eu não vou, porque... Outro Enfim, dia. mas eu obedeci. Peguei uma bolsa, coloquei... Pesava 1 tonelada aqueles livros lá, fui sozinha. E é um lugar assim... Hoje nem existe mais, né? Infelizmente, teve há pouco tempo, meio que acabaram com esse espaço. Mas, na época, assim... terra batida, os caminhoneiros ficavam lá à deriva, vamos dizer assim, sem zero de estrutura mesmo, zero de estrutura de banheiro, zero de estrutura de tudo. Nossa. E aí lá fui eu. E fui fazer. Aí eu batia na janelinha, oi, tudo bem? Boa tarde, olha, eu sou... E comecei a evangelizar do meu jeito. Sim. Enfim, quando eu terminei... Aí, nesse meio do caminho, conheci o seu Mário, que era um caminhoneiro já idoso, que estava lá. E eu brigo assim, eu já estava pelo pó da rabiola, né, como a gente diz, porque ele estava numa situação complicada. O caminhão dele era muito velho, ele não conseguia mais viajar, ele não tinha dinheiro para sair dali. A esposa vendendo catálogo, né, de marca de cosméticos para tentar mandar o dinheirinho. E naquele dia, na hora que eu cheguei, ele estava assim, ele tinha aquele fogareirozinho lá que faz as comidas, né? Sim. Ele tinha acabado de quebrar esse fogareirozinho, ele estava sem comida, aí um caminhão que estava com os abacaxi lá veio para perder, tinha distribuído para todo mundo abacaxi, então ele estava tentando cozinhar um abacaxi assim, sabe, tipo assim, não aguento mais, onde está Deus e tal. Nossa. E foi o momento que eu cheguei. E aí ele falou, nossa, você foi um anjo que Deus mandou, enfim. Ele pegou, saiu, pegou minha sacolinha dos livros pesados e a gente foi evangelizar, e foi assim que nasceu. Nossa, Esse movimento. E aí, quando eu voltei para a igreja, procurei
né, as pessoas, o pastor, contei, ele falou, mas a senhora não pode fazer isso, ir lá sozinha. Eu falei, pois é, mas primeiro eu obedeci e agora eu vim contar para o senhor o que tem lá e queria que vocês fossem conhecer. Foram conhecer e dali nasceu o trabalho Guardiões da Estrada, que hoje está no Brasil inteiro. Então, a cada segundo domingo do mês, caminhoneiros, caminhoneiras, famílias, aonde quer que você esteja, depois você tem acesso ao site, a esse trabalho, e você pode, por exemplo, fazer seu roteiro. Eu vou estar, eu estou saindo de São Paulo, vou para Fortaleza, e no meio do caminho eu vou estar em X lugar, e é um domingo, é o segundo domingo do mês. Vai lá conhecer esse trabalho, porque tem corte de cabelo, manicure, aferição de pressão, é o que tem para hoje, depende do que a gente consegue no local. Às vezes tem cesta básica, sempre vai ter um café, um pãozinho, um bolinho, e principalmente a palavra, né? A gente fez a Bíblia do Caminhoneiro, Legal. que eu conto com o apoio de empresários. Aliás, você que queira nos ajudar, entre em contato, porque eu faço essa Bíblia com doação de empresários, né? E aí eu consigo fazer essa Bíblia, dou para a igreja, que cuida desse trabalho, e eles levam isso para o país inteiro, que eu sozinha jamais conseguiria hoje alcançar o número de pessoas que tem sido alcançado, né? Então, aí eu entendi por que eu não podia deixar de ser a rainha dos caminhoneiros, porque como é feito, quando eu chego, eles anunciam, é a Sula Miranda, aquele caminhoneiro que, se você for lá chamar, vamos ali para ouvir uma oração, não quero não, vou ficar aqui na cabine. Não, mas a Sula Miranda vai estar lá, né? E com essa estratégia de Deus, a gente tem ganhado muitas vidas. Que legal, que projeto incrível e que continue sendo abençoado por Deus, né? Que muitas pessoas também entrem nesse movimento, criem outros movimentos, porque isso é de extrema importância para as pessoas, que às vezes a pessoa olha que é um caminhoneiro ou que é alguma outra pessoa que faz outro tipo de serviço, parece que não tem muito valor ali, então, eu não vou evangelizar eles, que eu acho que eles não... Não, e o caminhoneiro, se você, assim, o que tem em torno dele, ele não vai para uma igreja, porque ele não pode deixar o caminhão no posto e sair para ir para a cidade, e não tem nem como ir, vai a pé como? Então, a gente tem que ir até ele. Exatamente. E aí tem esse caminhoneiro, tem a esposa que está sozinha em casa, às vezes sofrendo de depressão, de saudade, sofrendo até, às vezes, uma necessidade financeira. Tem um filho que, de repente, está desviado, está nas drogas, está não sei o quê. Então, assim, é um trabalho que você alcança você alcança uma família. Exato. Né? Além da família, você alcança o pessoal que trabalha no posto. Quer dizer, não dá nem para dimensionar um trabalho desse, quantas vidas que são, não só o caminhoneiro. Né? Essa esposa, quando esse caminhoneiro chega em casa com a Bíblia, enfim, restaura um casamento, a gente tem testemunho de tudo. Tem testemunho de filho recuperado, de casamento recuperado, de saúde, de cura, enfim. Né? Por quê? Porque Jesus pode todas as coisas, né? Alguém tem que alcançar essas vidas, né? Exato. Ele é caminhoneiro, ele viaja, então ele não vai ter tempo para a igreja ou para ouvir de Deus, e a gente acaba perdendo a oportunidade, né? Então, mas o tempo está lá na bolé, fica parado no posto, pega a Bíblia lá. Exatamente, né? Glória a Deus. E falando, né, de Rainha dos Caminhoneiros, de caminhão, essas coisas, né, todas ligadas, eu queria saber como surgiu também, né? Você tem um podcast que chama Na Boleia da Sula, eu queria que você contasse um pouquinho também sobre isso. Então, esse podcast, claro, né? Eu tenho esse segmento que eu sou privilegiada de poder representar. E aí, por que não? Vamos falar para que as pessoas... Porque às vezes a pessoa tem uma ideia completamente distorcida do que é esse mundo. Eu tenho levado os maiores CEOs do transporte no Brasil, né? Levo caminhoneiros, levo caminhoneiras, levo empresas que têm serviços que vão ajudar a melhorar a vida desses profissionais. Então, assim, ele nasceu com essa vocação exatamente de mostrar esse mundo. Que às vezes as pessoas que não vivem isso no dia a dia não têm ideia do que envolve, é muita coisa que envolve esse universo. E aí eu resolvi mostrar de todos os ângulos, né? Do olhar do empresário, o olhar do caminhoneiro, o olhar da empresa que presta serviço, e tem essa porta aberta. Que legal. E é algo que você domina, né?
Então você fica super à vontade também em Sim, falar, em sim. entrevistar, que bacana. E aprendo muito, né? Tem coisas, por exemplo, tem serviços que às vezes eu fico ali encantada. Nossa, eles estão fazendo isso pelos caminhoneiros. Então, assim, é uma troca, Sim, né? sim. E muitas coisas vão mudando, vão aparecendo também, né? E isso traz de aprendizado para você Sim, também. sim, Sempre sem dúvida. bacana. Eu queria falar um pouquinho do seu lado atriz também. Teve um momento que você sentiu muito desejo, né, no seu coração, de estar participando de uma novela bíblica. E você acabou, né, fazendo uma participação. Eu queria que você também contasse como foi esse processo, né? Então, na verdade, esse aí era o sonho de menina, né? Porque quando eu comecei a carreira, lá Uhum. atrás, antes de Sula, né, nas Melindrosas, no grupo que eu cantava, a gente fez um filme. Ou seja, isso estava ali, eu já tinha, vamos dizer, o dom, Uhum. só que por conta de como a vida me conduziu, fiz sucesso como cantora depois, logo em seguida, engatei a carreira sertaneja e depois. Enfim, eu não tive oportunidade, até tive outras oportunidades, participei de outras novelas, participei de Ana Raiz é Trovão, participei de uma novela da Record, mas eu sempre era convidada para ser a Sula Miranda. Então era É, novela sertaneja, vamos chamar a Sula sou Miranda, mesmo. porque, enfim, era o meu momento, eu estava no auge, com Sim. a música sertaneja no auge, mas e ficava assim, nossa, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu não queria ser a Sula, eu queria, né, ser um Um personagem. personagem. E, enfim, como Deus conhece, né, os desejos, e Ele realiza os Realiza. desejos do nosso coração, quando eu estava assistindo a novela Jesus, e aquilo me impactando todos os dias, e eu olhava, eu falei, ai, Senhor, se o Senhor quiser, eu queria tanto um dia estar ali dentro, vivenciar aquilo ainda que fosse para eu ser a serva que segura a bandeja atrás da pilastra, porque sempre tem o servo, né, que fica Tem, ali, entra mudo, sempre sai tem. calado. Eu falei, eu só quero ver como é que é isso, eu quero viver isso. Uhum. E pedi isso, mas ele sempre faz mais do que a gente pede, né, quando a gente é Exato. obediente. Amém. E aí ele me deu essa oportunidade, que foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, que eu quero ter de novo, e estou estudando, estou me Sim. capacitando para isso, né? Tenho feito workshops, cursos, enfim, É. estudando para poder, quando for da vontade do papai, que ele me dê uma nova oportunidade. Já deu em nome de É. Jesus. Vamos ver a Tomo posse. Sula na Na telinha de próxima, novo. tomara, em Que breve, legal. em breve. Aproveitando, cantora ou atriz, então? Ah, Agora. eu falo que é curioso isso, as pessoas às vezes veem, porque tenho tantas atividades, Sim, apresentadora, sim. cantora, locutora, e eu falo assim, eu trabalho com a oportunidade. Então, Uhum. hoje, né, Sim. nesse período que a gente está gravando, não sei quando vai para o ar a nossa entrevista, mas hoje eu estou mais decoradora. Então, eu estou com um projeto que eu estou atuando Uhum. muito mais como decoradora. Só que, assim, é muito cíclico e eu falo assim, a agenda de Deus é organizada. Então, assim, eu fiz a novela, acabou a novela, eu engatei num projeto de Uhum. fazer várias músicas para lançar no gospel. Aí eu acabei aqui, e vai indo. E cada momento é de um dom, né? E aí agora eu terminei, aí fiz o DVD. Eu acabei o DVD, eu tive que vir para São Paulo Uhum. para cuidar de uma obra minha. Aí veio a decoradora. Sim. Aí já estou engatilhada de fazer um projeto sertanejo, já estou, né, plantando as minhas sementinhas para abrir essa porta numa nova Amém. oportunidade como atriz. Então, assim, eu não sou, eu estou. Hoje eu estou mais decoradora. Aí daqui um mês, esse projeto, daqui a pouco eu estou Uhum. mais cantora sertaneja, aí daqui a pouco eu estou mais atriz de novo, e aí vai esse ciclo, né? Depende do Com a momento. oportunidade. Exato. Que legal. E a gente já está quase finalizando aqui o nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse a Sula antes de Jesus e depois de Jesus. O que você vê de diferente na Sula Miranda? É o que eu te falei, na verdade, por exemplo, quem me acompanha aí, né, Uhum. nesses 40 quase anos, 40 e poucos anos na mídia, Sim, vai falar, mas ela já era assim, né? É, mas aí é que tá, o que mudou foi exatamente, primeiro, o entendimento. sim. Eu sempre busquei a Deus, mas eu bati em muitas portas. Eu posso falar para você que inclusive, sou batizada em várias religiões, porque cada vez que eu buscava, eu me jogava, né? Então, eu bati em todas as portas, Uhum. eu busquei, e eu falo que eu era onzen.com.br, porque tudo que você pensar, eu já fui, né?
até que o dia que eu descobri que era mais simples do que eu pensava, né? E que eu podia literalmente ter canal direto, né? Não tem isso de ter que ter intermediário. Eu podia falar com Deus, eu podia me colocar na presença. É aquilo. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É muito difícil nós, seres humanos, entender isso. A gente busca todas as coisas. A gente busca o sucesso, a fama, o dinheiro. Ou seja, a maioria das pessoas que vai para a igreja vai buscando a bênção, não vai buscando abençoador. E comigo não foi diferente. Tá? Não sou melhor que ninguém. Porque a gente não tem o entendimento mesmo, a maturidade, para você entender que buscar primeiro o reino de Deus. E aí, hoje o que eu vejo é essa diferença em tudo, no falar, no agir. O pensamento muda, né? Você muda a sua maneira de pensar. Consequentemente, se você muda a sua maneira de pensar, você muda seu comportamento, você muda... um exemplo, aquela coisa de todo mundo assim, você conta mentira? Ah, não, mas eu conto a mentirinha, né? Não tem branca, né? preta, amarela, não existe isso, né? Mentira é mentira. Exatamente. Tem o mesmo peso, né? Não, mas é porque isso aqui não está fazendo mal para ninguém. Está fazendo mal para você mesma. Exato. Né? Ou seja, volto naquela... Logo que a gente começou a nossa conversa. Você está desagradando o papai. Né? Quem sempre foi, vamos dizer, rebelde, não vê problema nisso. E eu não, que sempre tive essa coisa da obediência muito clara. Né? É bem assim, você obedece e você ganha chocolate. E meu pai tratava muito assim, né? Se você não vai ganhar o chocolate. Ou seja, eu exercitei isso desde muito cedo. E eu não queria ficar sem meu chocolate, eu obedecia, né? Exato. E com Deus é igual, né? A gente vai comer muito chocolate se a gente for obediente. É um prazer, né? Obedecer a Deus. A gente não doce. vê a hora, né? De Deus mandar algo aí pra gente obedecer, pra gente fazer, né? Pro reino dele. Sim. Isso é muito gostoso. E pra gente finalizar aqui, eu queria que você olhasse pra câmera e deixasse uma mensagem abençoada, o que Deus colocar no seu coração, né? É o momento agora de evangelização, de falar um pouquinho de Deus, assim. O que eu digo para vocês, né? Porque muitas das vezes você pode estar aí, como eu já tive um dia, mas vocês falaram tanto, né, de Deus e tudo, e aí a gente entrega a tua vida para Deus, e muitas das vezes quando você ouve isso, né, olha, Jesus te ama, Jesus está batendo na sua porta, entrega a sua vida, e é muito difícil para quem não tem esse relacionamento entender isso. E um dia eu tenho uma música que foi exatamente, mas eu já entreguei tudo, já fiz tudo. Como é que é esse negócio de entrega a vida para Deus? E nessa música fala assim: um dia eu perguntei para Deus como entregar minha vida no altar. E ele respondeu: faço o que eu fiz por você. Crucifica o teu pensamento, crucifica o teu sentimento, crucifica o teu querer, crucifica o teu jeito de ser, que é o mais difícil, né? Eu sou assim, quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Nasci assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? Então, assim, crucifica teu jeito de ser, porque ele crucificou tudo por mim e por você. Uau. Né? Então, é a mensagem que fica para você. Você pensar assim, vale a pena, né? Crucifica tudo. E aí, as demais coisas serão acrescentadas. Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais, Sula, a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais, né, da sua história, da sua trajetória, assim de pertinho, né? As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser, obrigada. Tá? E que Deus continue abençoando demais a sua vida, né? A sua família e o seu ministério, né? Muito sucesso para você, viu? Amém. Para você também. Parabéns por essa ousadia, porque quem age a fé tem que ser ousado. Você, com certeza, quando recebeu essa direção, tenho certeza que você falou, não, mas não vou fazer isso não. Como assim? Não trabalho com isso, não sei fazer isso, nunca fiz. Como que eu vou acender uma luz na minha frente, eu tenho que sair falando? Né? Mas ele honra quem obedece, quem me servir, o Pai honrará. Então, parabéns pelo teu trabalho. Amém. E sucesso. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada. Até mais. Um beijo. E vamos para o nosso projeto social de hoje, que iremos falar do Z11, um projeto incrível e você precisa conhecer. Roda aí.
eu sou a Val, do Instituto Z11, e hoje eu vou falar um pouco sobre o Instituto e os projetos que estamos trabalhando em 2023. O Instituto Z11 foi criado com o objetivo de atender as pessoas e fornecer todo o suporte e apoio necessário a projetos e programas sociais. Somos uma entidade sem fins lucrativos. Em 2023, estamos com projetos como, por exemplo, o Amparo, voltado para mulheres com a finalidade de resgatar a autoestima, confiança, dar autossuficiência, oferecendo dinâmicas em grupos, oficinas e palestras. Projeto Comércio Online para jovens de 17 a 22 anos. Preparamos jovens para o primeiro emprego no mundo digital. E também temos o Projeto Informática para jovens e adultos, onde ensinamos conceitos básicos e fundamentais de montagem e manutenção de computadores. Para mais informações, entre em contato através do e-mail contato@institutoz11.com ou telefone 11 97319 7578 ou também nas redes sociais @institutoz11. Você que acabou de assistir essa entrevista incrível com a Sula Miranda, eu te faço um convite, se inscreva no nosso canal, ativem as notificações e siga a nossa página do Instagram para não perder nenhum lance. E se você também tem um projeto social, algum material relacionado a Deus, entre em contato com a gente via direct. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.